Oi, gente! Aqui é a Judy e hoje eu vim falar um pouco sobre autoconfiança. Eu vou começar falando que não é como se eu fosse a pessoa mais autoconfiante do mundo e também não é como se eu tivesse, digamos assim, chegado no final. Isso é uma caminhada e eu tô caminhando. Isso é um processo inteiro, sabe? Saber que eu consegui sair do início é muito reconfortante pra mim, principalmente porque pra poder iniciar essa caminhada, tu tem que se pôr em situações desconfortáveis, fora da sua zona de conforto, e vai acabar se acostumando ali com elas, mas eu lembro do início, e era... Ai, meu Deus, calma aí, gente. Eu acho que eu cortei minha franja torta. Mas o início é literalmente se botar fora da sua zona de conforto, de propósito, para que possa melhorar. Enfim, né? Vocês entenderam. E eu vim pontuar, tipo, alguns casos onde ter mais autoconfiança melhorou o meu desempenho. E eu trouxe três. Primeiro, para apresentação de trabalho. Eu não conseguia apresentar trabalho, minha voz travava, tipo, eu não conseguia controlar, minha voz travava e eu ficava falando muito, sabe? E eu lembro que eu ficava tremendo. Só que quando eu comecei a sair da minha zona de conforto, eu comecei a me acostumar com isso, principalmente porque na minha escola a gente tinha relativamente muitas coisinhas para apresentar e apresentações mais dificinhas, pode-se dizer. Então, eu meio que me acostumei e agora não é mais difícil apresentar trabalhos, na verdade é muito fácil. Eu não costumo ter mais medo. Antes eu tinha medo de falar as coisas. Agora eu tenho medo de esquecer. Não sei se fez sentido, mas antes eu sabia o conteúdo e eu tinha medo de errar por nervosismo. Agora eu não tenho mais medo de errar por nervosismo, eu tenho medo de errar por não ter treinado o suficiente, sabe? E é uma coisa que faz mais sentido, não sei explicar. Da última vez que eu fiz uma apresentação, na verdade, foi bem bosta. Eu tava num dia muito péssimo, eu não queria apresentar. Eu tinha a apresentação preparada há uma semana. Então, naquela semana, eu sabia direitinho o que eu tinha pra falar. Só que a apresentação acabou acontecendo uma semana depois. E eu já não sabia mais nada. Eu dei uma revisada, mas não é como se eu tivesse formulando aquele texto, sabe? Na hora. Na verdade, eu só li algumas vezes, então foi bem bosta. Eu apresentei muito mal. Meus amigos dizem que não. E eu reconheço que eu apresentei muito mal. E faz parte, nem todas as vezes, mesmo que você tenha melhorado, nem todas as vezes você vai conseguir um bom rendimento, sabe? Às vezes é reconhecer que você também faz merda, mesmo se você tá acostumado com aquilo. E foi isso que eu tive que, né, aceitar, porque foi bem bosta, não tinha o que fazer. Eu tava num dia muito ruim, eu tava segurando pra não chorar, tipo assim. Ai, muito bosta, muito bosta. Segundo ponto, onde ter mais autoconfiança melhorou meu desempenho. Fazer amigos. Gente, meu Deus, eu não conseguia manter uma conversa pessoalmente. Na verdade, isso começou na pandemia, quando eu usei Discord. Eu fiz muito amigo online. Eu lembro de no início eu travar pra falar com os meus próprios amigos, sabe? Eu vou explicar a lore inteira. Eu tava no dia de boas, aí minha amiga me chamou pra jogar Among Us, que tava muito famoso na época. Aí eu fui e tinha gente nova que eu não sabia que ia estar lá. E eu fiquei muito nervosa. Eu joguei aquilo tremendo. Gente, eu joguei Among Us tremendo. Como isso é possível? De verdade, assim. Foi ali que eu comecei a fazer mais amizades. E eu comecei a falar com mais pessoas novas também.
Mas pessoalmente ainda era um pouco difícil, só que pelo fato de eu já ter usado o Discord e já ter feito amizade no Discord, eu sinto que isso tornou eu fazer amizade pessoalmente mais fácil, sabe? Tanto que no primeiro dia de aula, na verdade não no primeiro, durante a primeira semana de aula do ensino médio, que eu tive que mudar de escola, eu voltei todos os dias e falei pra minha mãe, mãe, eu não vou fazer amigo nenhum. No fim da primeira semana eu já tinha, tipo, 10 amigos, e metade da minha turma era minha amiga, sabe? E eu lembro exatamente do momento onde eu estava sentada, eu ouvia o pessoal conversando, aí eu pensei na minha cabeça, assim, como se fosse um jogo de escolhas. Eu vi as escolhas na minha cabeça, assim, ah, você quer conversar e tentar, né, se introduzir no grupo, falando qualquer coisa, sabe? Só pra estar ali, ou me manter em silêncio. E eu escolhi falar. E deu super certo. Eu fiz amigos assim muito fácil. Isso melhorou muito com o passar do tempo, porque eu fiz muito amigo na minha escola. Eu conheço gente de muitas turmas diferentes. Eu adoro conhecer gente nova. Então, ter mais, tipo, me tirar da minha zona de conforto favoreceu muito isso também. Eu consigo manter uma conversa com pessoas que eu não conheço, sem ficar tremendo. Eu tenho muito orgulho disso, gente, porque foi meio difícil, assim. No início era bem bosta. Terceiro ponto, e esse é meio esquisito, mas eu não conseguia ser eu mesma quando eu tava com meus amigos. Às vezes eu era meio quieta, assim. Só que eu não sou muito quieta, sabe? Mas são meus amigos. Na verdade, eu sou bastante, eu acho. Mas enfim, eu não deixava de fazer muita coisa. Tinha muita coisa que eu pensava, nossa, minhas amigas estavam lá dando risada fazendo alguma coisa e eu pensava, eu posso ir e fazer isso aqui. Só que eu não ia, porque eu ficava pensando que ia ser tosco, sabe? Mas agora eu já sou mais de boa com isso. Quando eu tô entre os meus amigos, por exemplo, da última vez que a gente se juntou, a gente fez karaokê. Gente, meu eu do passado nunca teria feito karaokê, mas eu adoro fazer karaokê com meus irmãos em casa. Então eu fiquei muito feliz que eu consegui. Mas aí já teve uma outra situação mais recente, onde eu e meus amigos fomos num karaokê, só que tinham outras pessoas lá, era um karaokê aberto, assim, tinham pessoas estranhas lá. Aí eu não fui, porque eu tava com vergonha dessas pessoas estranhas lá. Não faz muito sentido, né? Porque elas estavam lá pra cantar também, era uma fila. Esses serão os pontos que eu consegui me lembrar que realmente fizeram diferença em como eu vivo, e eu gosto disso, eu gosto de como eu tô melhorando cada vez mais, sabe? Porque as coisas são mais fáceis e eu me impeço cada vez menos. As pessoas podem me conhecer melhor desse jeito, sabe? E eu posso ser eu mesma com as pessoas. É muito bom. Eu não tenho exatamente um tutorial de como eu fiz pra ser assim. Literalmente, só sai da zona de conforto. Você tem que se forçar a um negócio pra conseguir, sabe? Eu lembro que eu não queria conversar. Por mim, gente, eu ficava mudinha em silêncio, só ouvindo. Mas eu sabia que se eu ficasse em silêncio, que seria mais confortável pra mim, eu não conheceria ninguém. Não, eu demoraria muito mais pra fazer amigo e as pessoas falariam muito menos comigo, sabe? Porque eu tinha consciência de que, por exemplo, no meu ensino fundamental, as pessoas mais quietas, elas não falavam com ninguém, porque elas eram quietas. Ai, eu não sei o que eu tô falando mais. É difícil, às vezes eu ficava tremendo quando eu falava com pessoas novas, mas agora as coisas estão bem mais tranquilas, sabe? É esse o vídeo. Tará, tará, tará. É isso, gente. Tchau, obrigada.